Olá, queridos alunos, tudo bem? Meu nome é professora Alessandra, estamos aqui mais uma vez para tentar dinamizar o trabalho de vocês aí na aprendizagem, na casa de vocês. Espero que vocês estejam bem e a família de vocês também. Mais uma aulinha aqui para gente. Hoje nós vamos com o capítulo 18, vamos falar sobre carta pessoal, tá? E assim, desejo a vocês tudo de bom, já assim, me prontificando para a gente tirar as dúvidas aqui. Sempre que você tiver uma dúvida, rebobina a fita. Se persistir, coloque sua dúvida aí para gente online, os professores estão aí para responder, beleza? Então vamos lá, vamos refletir algumas coisinhas aqui bastante interessantes para a gente começar. Bom, eu tenho aqui, né, uma imagem. Eu sempre começo a minha aula com uma imagem. Essa imagem aí de uma pomba, né, segurando um galinho, né, simbolizando assim o que nós conhecemos na nossa cultura como a paz, né, levando a paz. Nós precisamos de paz para sobreviver. Nós precisamos de paz para tentar aprender e ensinar, né? Nós precisamos dessa paz momentânea, mesmo que momentânea, mas nós precisamos. E vamos lá, vamos decorrer a nossa aula aí, beleza? Então, nós começamos com carta pessoal, que é um gênero que é um gênero discursivo, no qual o autor de um texto se dirige a um interlocutor específico que geralmente não está geograficamente próximo a quem escreve. As cartas pessoais, galera, elas perderam, vamos dizer assim, o seu costume, né, de girar ali na nossa sociedade. Hoje nós temos poucas pessoas que enviam cartas ainda, né, pelo correio, até por conta desse boom da tecnologia, com mensagens de WhatsApp, Twitter, Instagram, né, próprio Facebook, que faz esse encontro entre as pessoas, que dinamiza mensagens, fotos, né? Então a carta pessoal ela se perdeu um pouco, mas vocês precisam conhecer, né, esse gênero até pela questão de quando receberem algo, né, que será endereçado a vocês, né, quando a gente esse vocabulário de endereçamento é um vocabulário muito próprio da carta pessoal, porque vem da questão de se endereçar, colocar o seu endereço, o endereço da outra pessoa para remeter, né? Então chama-se remetente a pessoa que envia a carta e destinatário aquele para quem ela é enviada. A principal finalidade desse gênero é manter por escrito o contato entre as pessoas, sejam elas parentes, amigos, namorados, etc. Eu posso escrever uma carta para minha tia, uma carta para o meu irmão, né? Pessoas próximas ou pessoas que não sejam da família. Durante muito tempo, essa finalidade de gênero, né, tinha o objetivo de manter esse contato. Tá? Hoje você tem esse contato mantido, mais de repente aproximado, vamos dizer assim, pela questão da imagem, do som, né? Coligados, né? Você não tem mais somente aquelas coisas escritas, você tem a imagem, você tem foto, você pode conversar com a pessoa por videoconferência, né? Nós temos aí as salas, né? O que eu estou fazendo aqui com vocês agora, a minha mensagem está sendo transmitida através desse veículo aqui de comunicação que é o computador, né? A vocês e vinculada pelo YouTube. Então eu tenho esses artifícios. Nessa época aqui já era diferente. Eu tenho aqui, por exemplo, durante muito tempo as cartas serviram como única forma, né, de comunicação. E aí nós vamos ver alguns casos aqui, por exemplo, há 400 anos, as cartas eram enviadas por navios e elas demoravam meses para chegar aos destinatários. Sabe o que é mais de um mês esperando uma notícia de alguém? Né? A gente hoje não tem essa noção, não tem como, né? Por esse motivo, embora não exista uma regra nesse sentido, o tamanho da carta costuma variar entre médio e grande, pois nelas a gente relata, né, as principais experiências de quem está escrevendo. Então, assim, eu vou escrever sobre a minha vida, sobre o meu dia, sobre o que aconteceu de muito importante. As pessoas recebiam, às vezes, as cartas falando a respeito de morte de parentes, né? Assim, 2 meses depois da pessoa ter ido embora.
né? Então, assim, era uma questão muito séria, né? Muito séria. A gente não tinha a gente hoje não tem essa noção, né? E não tinha essa particularidade aí montada, né? Então, vamos lá. Eu recebi muitas cartas pessoais e enviei também. Eu fui peguei um pouquinho desse tempo. Então, vamos lá. A carta de Pero Vaz Caminha aí na tela para vocês agora, né? É um exemplo claro disso que eu estou falando. Aqui é um trecho de uma carta de Pero Vaz Caminha, ok? Vou pegar minha caneta aqui para a gente começar a delinear algumas coisas. Deixa eu botar uma cor aqui mais sóbria. Eu vou botar o preto, tá? Então, o trecho da carta de Pero Vaz Caminha, eu vou ler, mas assim, é só para você ter uma ideia de como ele narrava, do jeito dele narrar, tá? Aqui a descrição da flora, da fauna, ele tenta retratar o Brasil nessa época, né, de achamento, né? Nessa época do achamento aí da terra, tá bom? Porque descoberta, na verdade, não foi por conta dos índios que já viviam aqui. Então, a pele deles é parda e um pouco avermelhada, tem rostos e narizes bem feitos, andam nus, sem cobertura alguma. Nem se preocupam em cobrir ou deixar de cobrir suas vergonhas, mais do que se preocupariam em mostrar o seu rosto. E, a esse respeito, são bastante inocentes. Ambos traziam o lábio inferior furado e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento e de uma mão travessa, e de uma grossura de um fuso de algodão fino na ponta como um furador. E assim sucessivamente. Então eu tenho aqui um trecho de quê? Da carta, né? De quem? De Pero Vaz Caminha. Então eu tenho aqui algo já histórico que é remetido. A época do quinhentismo traz esse exemplo muito marcante, né? Com essas cartas aí das grandes navegações, né? De Pero Vaz Caminha, de outros navegadores. E aí eu também tenho a questão das cartas também que eram recebidas em forma de poesia e eram trabalhadas ali dentro da construção da língua tupi-guarani e era passada como gramática, né? Com o objetivo de catequizar os índios. Então tem a literatura informativa e a literatura jesuítica que também se apropriavam desse recurso para tentar passar um pouco da história aí, beleza? Então vamos lá. Carta pessoal, no entanto, costumam abarcar as cartas pessoais temas mais íntimos, como sentimentos. Então, diferente da carta histórica, você não tem essa particularidade. A gente está mostrando aqui, eu vou mostrar para vocês aqui na aula, os vários tipos de carta. Mas a carta pessoal, ela tem essa designação de intimidade, é mais intimista. Elas geralmente são colocadas em envelopes, né, enviadas pelos correios, tem o código de endereçamento postal, que é o CEP, né? Para que o funcionário dos Correios saiba exatamente para onde aquela carta vai e possa garantir o seu recebimento. Há há certas convenções do uso de envelopes, né? Porque assim, os envelopes eles são muito vastos, tem variedades aí para a gente escolher. Eu coloquei aqui para vocês um modelo, mas esse não é assim um modelo oficial, né? Um modelo que vigorou, né? Durante um tempo, tá? Mas vocês vão ver aqui. Na parte, a parte pode ser aberta, né? Escreve-se a parte que abre, né? Escreve-se o nome e endereço do remetente. Remetente, só para lembrar, é aquela pessoa que está remetendo a carta. Tá? Está enviando a carta. Já no verso, ou seja, naquela parte que a gente não abre do envelope, escreve-se o nome e endereço do destinatário. O que é o destinatário? Destino. Para onde vai chegar a minha carta? A quem eu vou enviar? Quanto mais informações constarem no envelope, como o código de endereçamento postal, maior garantia de que a carta chegue ao seu devido destino. Como é que é a estrutura da carta, né? Então vamos mostrar lá. E a linguagem. Primeiro, o local e a data devem vir no canto superior esquerdo da folha. Tudo isso que eu estou falando aqui eu vou demonstrar, vou colocar exemplos aqui para vocês. Podem ficar tranquilos. Esses dois elementos permitem identificar onde e quando a carta foi escrita. Há o vocativo. O que é o vocativo? Vou deixar claro aqui para vocês o que é também e vou fazer uma demonstração. Nome dado à parte na carta na qual o autor se dirige ao seu destinatário. Então, querido Carlos, meu irmão, querido, né? Vem embaixo do local e da data, geralmente se pula uma linha, dá um espaço, né? E se há intimidade com o destinatário, são comuns os tratamentos como querido, como eu acabei de colocar aqui para vocês, né?
Pode ser mais formal como caro senhor e assim sucessivamente. O corpo do texto, né? Onde você tem o desenvolvimento aí do seu relato, do que você vai falar, daquilo que você vai contar, né? E é dividido em parágrafos, e cada parágrafo conta um tópico diferente, ou seja, os acontecimentos, tá? Eu tenho depois de mais um recuo, e aí eu tenho a despedida, como o próprio nome diz, é um momento da carta no qual o autor se despede do destinatário, ou seja, adeus, abraços, beijos, né? E a assinatura com o nome ou apelido do autor da carta. As cartas, por exemplo, pessoais, as cartas de amor, geralmente eram lançadas com um PS, né? Colocavam mais uma frase de um autor, né? Só as iniciais da pessoa para não ter essa identificação. Né? Até hoje, quando se escreve uma carta para alguém e não quer, né, se identificar, a gente coloca uma letra ou não coloca, simplesmente dá uma rúbrica, né, para não se identificar. Algumas cartas de amor platônico eram escritas dessa forma, amor que não tinha uma correspondência. Né? Ok? Então vamos lá. O vocativo, então, é o termo da oração por meio do qual chamamos e interpelamos o nosso interlocutor. Caramba, interlocutor, aquele com quem se fala, né? Real ou imaginário. Lembrando que dentro da escrita da carta, você pode enviar uma carta a uma pessoa real ou uma pessoa que seja fictícia, da sua mente, imaginária. Por que não? Tá? O vocativo não possui relação sintática. Por quê? Porque ele sozinho dá conta do recado. Se eu digo assim, Mariana, já chamei. Já dei conta do recado, eu não preciso de outros encadeamentos para eu entender Mariana. Eu chamei Mariana, né? Então ele sozinho ele dá conta do recado, tá? É mais ou menos isso que está falando aí. O vocativo é um termo de oração que usamos com frequência no cotidiano, né? Sempre quando há essa evidência do chamamento, usamos o vocativo. E aí eu coloquei um exemplo de carta pessoal aqui para vocês, tá? Maringá, 26 de agosto de 2017. E aí vem, cara Bruna, sei que faz, olha o tom intimista, né? A linguagem é bem informal, tá? Na carta pessoal não há essa particularidade de tanto formalismo, até porque o objetivo, né, é enviar aquilo que você sente, seus sentimentos, algo íntimo, para alguém que você já conhece, já é o pressuposto que você já conheça, tá? Que não entram em contato contigo. Isso se deve a um problema pelo qual estou passando. Amiga, acredito que eu esteja viciada em tirar selfies, uma vez que não consigo praticar nenhuma ação do meu dia sem fotografar. Isso sem contar com o tempo perdido com as inúmeras fotografias e a escolha dos filtros, maquiagens e edições. Eu nem havia percebido isso, mas comecei a notar que todo mundo passou a me condenar pelo hábito. Esses dias, ou um dia desses, há uma colega de grupo que não tivera tempo de fazer o trabalho escolar e ela me respondeu que era só parar de tirar tantos selfies. Na semana passada, fui mandada para fora de sala porque tentei uma fotografia na aula de história, de filosofia. Olha isso, né? Então, ela está evidenciando aqui algo pessoal dela. Aqui outro exemplo, né? Novamente, como eu falei para vocês, local e data, que é identificação. Aqui o vocativo, ok, pessoal? Ó, local, data, Alexandria, 22 de julho de 2004. Oi, Semi, vocativo, Semi. Como vai você? Estou há poucos dias no Egito, mas já começo a sentir saudades do Brasil. Aqui está tudo bem, a família de Ramesses é muito legal e recebeu com carinho. Ainda bem que os X dele falam português, senão eu estaria perdida, pois não falo nem uma palavra em árabe, a língua que se fala aqui no Egito. Alexandria é uma cidade linda, mas ainda não tive tempo de passear muito. Primeiro estou conhecendo os hábitos da família. Eles seguem uma religião chamada islamismo e rezam 5 vezes por dia. Mas muitas coisas são parecidas com as nossas. Eles veem televisão, assistem até um desenho animado muito engraçado que se chama Superbad. Eu não entendo nada. Só sei que ele se parece com o Aladim. Lembra aquela história que a gente leu uma vez na escola? Então, há os pressupostos de que a outra pessoa já conheça a fundo um pouco da história de quem está remetendo. Então, o destinatário tem, né, essa particularidade também de ser conhecedor do mundo do remetente, ok?
E você, o que tem feito de bom? E aí a interpelação, né? Me inscreva logo, pois sinto falta dos meus amigos. Um abração. Rita, olhem que não há nenhum rigor formal. Você já começa aqui o parágrafo com o pronome oblíquo. E a gente sabe que a gente não começa a frase com pronome oblíquo. Mas a linguagem aqui, ela não pode ser preconceituosa. É uma linguagem, o quê? Informal, né? É uma linguagem informal, uma linguagem mais descuidada. Você vai ter, né, esse tipo de liberdade aqui dentro da carta, ok? Então vamos prosseguir. Aqui é o que eu falei para vocês, né? Aqui eu tenho um modelo, né, de um envelope antigo, acho que esse daqui é um dos primeiros, né, que surgiram aí para se endereçar uma carta. Nome e endereço da pessoa para quem o menino enviou a carta no destinatário. Então, eu coloquei aqui mais ou menos um exemplo para vocês, tá? Então, ó, vovô João, na parte de frente da carta, sem ser aquela parte que abre, essa parte aqui é aquela que abre a carta. Nessa parte aqui, você vai colocar o quê? O nome e endereço da pessoa que está mandando a carta, ou seja, o seu endereço. Por fora, você vai mandar o endereço da pessoa, do destinatário. Ou seja, como é que ela vai chegar? Então, a pessoa vai ler na frente o próprio endereço lá. E isso aqui chegou para mim mesmo. Tá no meu nome, meu endereço. E atrás ela vai saber quem é que enviou a carta para ela, na parte de trás. No caso, você ou outra pessoa. Então, remetente, quem está remetendo a carta, se identifica aonde? Aqui atrás. E o destinatário, para quem eu estou enviando a carta, eu vou colocar onde? A parte da frente. Este conjunto de números, que é o CEP, Código de Endereçamento Postal, ele fica mais ou menos aqui, ó. Tá? Depois no endereço. Você tem vocativo, querido João, vovô João, querida amiga Bela, e assim por diante. O selo, né, que hoje em dia a gente nem tem mais esse costume, eu colecionava selos, né, de cartas. Os selos, eles tinham desenhos assim bastante inusitados, desenhos de lugares, de museus, né, de países, de mares. Então tinha uns desenhos muito legais. Eu colecionava isso aí, eu nem sei onde foi parar. Identifica o endereço e faz com que a carta chegue mais rápido. E aí, aqui, o nome, o seu nome, né? O seu endereço, o seu CEP, a sua cidade, para que a pessoa identifique de quem é a carta. Beleza? Então vamos lá. Carta do leitor. Eu tenho carta do leitor e tenho carta ao leitor. Qual a diferença? Bom, embora o hábito de escrever cartas tenha, de certa forma, caído em desuso, há um tipo que ainda é muito utilizado, a de leitores. Então, carta aos leitores é a carta do jornal da empresa para quem está lendo, né, naquele veículo ali. E carta do leitor são as cartas que chegam às redações, principalmente de jornais, de revistas, né? E aí a gente veicula isso para o público, mostrando como o leitor está entendendo tudo aquilo que está sendo veiculado no jornal, ou na revista, ou na página da internet, ok? Então, elas são encontradas em revistas, jornais, seções destinadas. Então, tem um ambiente ali destinado próprio para a publicação da carta do leitor e carta ao leitor, tá? Então, eu coloquei aí que comprova a permanência das cartas até os dias atuais. Então, essas cartas que não são cartas pessoais, né? Porque você não troca intimidade, mas é da pessoa para, né, alguém. Então eu coloquei aqui, ó, um exemplo. Carta do leitor, ônibus. Venho em nome de todos os usuários do terminal rodoviário João Goulart, no centro de Niterói, denunciar que no local muitas companhias de ônibus chegam a hora que querem. O mais revoltante é que muitas empresas orientam seus motoristas a sair com os veículos somente após um determinado número de passageiros. Com isso, em alguns locais, tanto em Niterói como em São Gonçalo, levam-se 2 horas entre uma região e outra. Alguma atitude precisa ser tomada pelos órgãos responsáveis. Está assinada por quem? Pela Ângela Cristina. Ela está reivindicando algo, né, para modificar esse sistema que está inoperante, que está com problemas lá em Niterói, né? Então, geralmente essa carta do leitor e esse espaço, né, que o jornal, a revista ou a blog estabelece para a publicação, ele tem esse resquício, ele tem essa característica, né, de crítica, de vir a público, reivindicar através dessa carta do leitor algo que as pessoas estejam precisando, seja no coletivo ou seja no individual.
tá? Geralmente no coletivo, até por conta de uma publicação que foi feita e a carta vem em cima dessa publicação, tá? Aí eu tenho mais cartas aqui. Aqui eu coloquei para vocês o ambiente realmente de onde ficam as cartas vinculadas no jornal, nos jornais e nas revistas, tá? Então, geralmente não tem uma só, são várias encadeadas aí, beleza? Notícias aqui eu tenho carta ao leitor. Aqui eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas aqui embaixo eu coloquei assim, ó, Secretaria, né, de Comunicação, opa, da Embrapa, Secom. Então é a secretaria, o órgão que está enviando essa carta à pessoa que vai ler. Por isso, o nome Carta ao Leitor. Pecuária sustentável. E aí diz assim, ó. Durante 5 anos, mais de 350 cientistas da Embrapa e de instituições parceiras nacionais, eu não vou ler tudo, e internacionais, que integram a rede de pesquisa PECUS, estudaram a dinâmica de gases de efeito estufa na pecuária em cada um dos biomas brasileiros na Amazônia. Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. E daí por diante. Para dar o quê? Qual o objetivo? Para dizer ao leitor, né, para comunicar ao leitor aquilo que está sendo feito, ok? Eu tenho mais um modelinho aqui com o diretor responsável da RAE, né, Marilson Alves Gonçalves, outro órgão aqui, tá? Onde faz aqui uma carta ao leitor, uma carta para as pessoas que estão lendo também, fazendo esses apontamentos. A questão não é saber fazer, mas o que fazer com o que se sabe fazer. Olha que legal, né? Então, vamos lá. Quais são as características, né, dessa carta pessoal? Né? Comunicação breve pessoal no assunto livre. Sua estrutura é composta como nós colocamos, só para a gente revisar aqui rapidinho. Local, data, vocativo, corpo, assinatura, às vezes também um PS. Eu vou mostrar o que é PS particularmente para vocês. A linguagem varia de acordo com o grau de intimidade entre os interlocutores, podendo ser mais ou menos formal, dependendo, né, do que a gente quer colocar. Eventualmente, ele também pode incluir gírias. Verbos no presente do indicativo ou no passado. Tá? Geralmente é no passado, mas aqui eu boto o presente indicativo pela pessoa, pelo teor de conversa, porque a carta pessoal tem esse teor de conversa com o destinatário, tá? Quando enviada pelo correio, a carta é acondicionada em envelope preenchido adequadamente com o nome e endereço do emitente e o destinatário, como eu mostrei para vocês. O local e a data são colocados no início da carta, normalmente à esquerda. Preste atenção, tá? Normalmente desse lado aqui e não desse lado aqui. O vocativo, vou mostrar aqui, ó. Então, geralmente desse lado aqui, data, né, e local, e não desse lado aqui, ok? Então, vamos lá. A despedida, o vocativo pode conter apenas o nome do destinatário ou vir acompanhado de palavras de cortesia como caro, querida e assim por diante. Né? Geralmente a gente coloca uma vírgula para tentar separar, né, o início do parágrafo. A despedida varia muito, podendo ser cortês, carinhosa ou formal. A assinatura do emitente normalmente, né, é o nome do manuscrito sem o sobrenome e finaliza a carta. Quando o texto de apoio à notícia, a carta deve ser feita em quê? Em terceira pessoa do singular ou do plural. Beleza? Então, vamos lá. São Paulo, 12 de janeiro de 2015. Amiga querida, estive pensando muito em você nesses dias e resolvi lhe mandar uma carta para falar sobre o ocorrido naquela noite. Antes de mais nada, quero ressaltar que Ana estava de olho no Adriano desde o início da festa e já sabemos já sabemos que antes disso, né? Então, vai passando aqui de forma até muito íntima aquilo que se pensa, né? Então, nós temos aqui, né, a introdução aqui que não apareceram nos outros exemplos que eu coloquei para vocês, o PS. Até quando você fica na cidade? O Davi está agora na praia, mas chega dia 15. Uhul! O que é o PS? O PS, ele, na verdade, a gente chama de pós-scriptum, geralmente abreviada com PS. Do latim, literalmente, pós-escrito, escrito depois. Originalmente indicava algo que se julgasse necessário acrescentar a uma carta após seu endereçamento. Então, eu quero colocar algo que
eu esteja relatando, esteja passando para vocês uma ideia mais enfática. Eu vou colocar no PS, tá? Quero enfatizar alguma coisa. É utilizado como estratégia retórica, ou seja, depois de percorrer todo o texto, o autor se depara, no fim, com uma ideia posta em destaque, colocado ali como suposta preocupação, de que equivaleria na fala ao tem mais uma coisa. E aí coloca lá, antes que eu me esqueça, que possivelmente anunciava o mais importante que se tem a dizer, é justamente esse efeito que o pós-scription, PS, né, explica na utilização das cartas e mensagens. Então, quando você quer enfatizar alguma coisa que era para ser dita até antes, mas você esqueceu, você utiliza o PS, beleza? Tá? As cartas pessoais não seguem um modelo próprio. Nelas, o texto reflete as intenções do remetente ou destinatário. Ainda assim, a coerência textual é recomendável. Ou seja, eu não posso escrever uma carta com peraí, bem, A pessoa não vai conseguir entender. Então, eu tenho que utilizar de coerência, ou seja, ela tem que ter um sentido para a pessoa, né, com todos os elementos que a coerência traz. Inclusive a questão da coesão, dos elementos coesivos, tá? Quando enviadas pelo correio físico, em papel, esse tipo de carta exibe no topo a data em que foi escrita, a saudação inicial, o selo, né? E essa forma de envio aí. Sempre repetindo para vocês. Enviada por e-mail, a carta pessoal já traz no topo a data em detalhes, inclusive o horário de envio. Então, o e-mail utilizado como carta, ele tem essa particularidade, né? De demonstrar o horário, de ser muito mais dinâmica, muito mais rápida, de chegar em 1 segundo, a carta chega, né, ao seu destinatário, e o corpo do texto é inserido no espaço padrão no programa onde é escrito. Os programas também facilitam o armazenamento da mensagem. É muito mais rápido. Eu posso ilustrar, mandar uma foto, além, né, de ser, vamos dizer assim, mais eficaz, objetiva, tá? Esperança é a única coisa mais forte que o medo. Gente, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, reflitam mais sobre a vida. Vivam mais. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus, hein? Até a próxima.